Pode ser que a nova paisagem que você se depara é uma paisagem de alegria. Mas não parece certo, né? Não parece justo. Não parece justo que você vai se divertir enquanto o outro não tá aqui. A dor do luto vem de novo. Ou às vezes você vê que tá todo mundo curtindo e como assim ninguém tá sofrendo como eu? A verdade, queridos, é que a gente não pode morrer com a pessoa que morreu. A gente tem a responsabilidade na nossa mão. A gente está vivo e a nossa vida segue. E a gente precisa se ocupar disso. Você não pode viver a vida como se estivesse na morte, no fundo do poço. O fundo do poço não é para você agora. Agora está na hora de dançar, mesmo que na beira do poço. Mas agora está na hora de dançar. Dançar nas curvas do vale. Viver. Aprender com a sua experiência. Quando a gente não consegue seguir a nossa rotina sem pensar na outra pessoa, na pessoa que se foi, pode ser bastante dolorido não encontrar meios de elaborar isso de uma forma saudável, porque você se depara sempre com a falta. Manter o quarto do mesmo jeito, seguir fazendo as coisas do mesmo jeito. Tudo isso só mostra mais ainda que a pessoa não está ali. Mudar os seus hábitos. Fazer aquele curso que você sempre quis fazer. Transformar o espaço da pessoa em um lugar novo, um lugar de novas memórias. Um lugar que talvez a outra pessoa gostaria de estar também. Ela gostaria que você seguisse em frente. Curtir os seus momentos com quem ainda está presente. Talvez com quem também conhecia essa pessoa. Eu lembro que o primeiro dia dos pais, depois que o meu avô faleceu, a gente fez uma super viagem. Uma super viagem, porque a gente sempre passava o dia dos pais junto. Todo domingo a gente passava junto. Por um tempo, todo domingo a gente fazia alguma coisa especial em família. Hoje em dia a gente dá risada. A gente respinga uma bebida na mesa e fala, nossa, e o vô ia reclamar disso. A gente comprou um bolo para o aniversário dele esse ano. Um bolo que a gente sabia que ele não ia gostar. Com certeza ia falar assim, poxa bem, não tá ruim, mas eu prefiro os mais simples de supermercado. A gente ressignifica a memória, a gente ressignifica as comemorações. O bolo estava muito bom e a gente segue a vida em frente. Na memória a gente se dá conta de que o nosso presente está repleto da presença da outra pessoa. Mas não na expectativa de que ela volte. Não na presença física. A gente já percebeu que isso a gente perdeu. A pessoa triunfa qualquer expectativa, qualquer idealização que a gente tenha dela, da sua aparência física, da sua personalidade. Ela continua nos surpreendendo. Contar que a pessoa volte não facilita o processo do luto. Às vezes parece mais fácil fingir que ela está viajando e vai chegar a qualquer momento. Eu também já pensei isso. Mas essa expectativa pode nos adoecer. Porque a pessoa não vai voltar. E de novo, cada dia que ela não volta, é como se a gente perdesse essa pessoa de novo. Por isso a memória tem o poder de trazer dentro de você quem a pessoa era. Em todas as suas imprevisibilidades. E entender o que disso você pode trazer na sua vida, no seu dia a dia. E é assim que ela se faz presente. Não volta com mala de viagem e chaveiro do Nordeste, chaveiro do exterior. Ela volta nas suas experiências, no seu dia a dia. Às vezes as perdas são muitas. Às vezes as perdas são consecutivas. E com muitas coisas em comum. Como que eu descubro pelo que eu estou sofrendo se eu estou perdido no meio de tantos lutos? Eu contei que eu demorei bastante tempo para elaborar e para fechar o luto da minha primeira perda. A minha avó faleceu uma semana antes do meu aniversário, de 11 anos. Algum tempo depois, muito tempo depois, uma outra avó minha morreu 6 dias antes do meu aniversário.
A gente não era tão próxima, lógico, eu a amava. Mas foi como se eu tivesse perdido a minha primeira avó de novo, junto com a minha segunda avó. Esse é o perigo de não se trabalhar as coisas à medida que elas vão acontecendo. A gente se perde no nosso sofrimento, a gente se perde nas nossas perdas. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque as perdas são inevitáveis, a gente não tem controle do que acontece, de quem vai permanecer vivo, de quem vai morrer na véspera do nosso aniversário, na véspera do Natal, na véspera do Dia dos Pais. Por isso a gente precisa entender que o choro é por nós. O sofrimento é por nós. A pena é pelo outro. Pena pela vida ter acabado. Mas a dor é das coisas que a gente perde por não ter a pessoa perto da gente. Como a gente pode ter essas coisas, ter esses mesmos acontecimentos, mesmo na ausência da pessoa amada? A gente tem a essência dela com a gente. Minhas avós seguem comigo nos meus aniversários. Esses tempos, eu e minha família, eu e meus pais, visitamos uma amiga de infância da minha avó. Elas cresceram juntas. E ela conhecia minha avó quando ela tinha minha idade. Eu nunca me achei muito parecida com a minha avó. Ela era super dondoca, toda classuda. E eu sou bem moleca. Ela é a cara da minha irmã, ou a minha irmã é a cara dela. Se você olhar uma foto das duas com a mesma idade, você não sabe quem é quem, a não ser pelo fato da foto da minha avó ser preto e branco. Sempre amei muito a minha avó. Ela era minha avó preferida. Mas, conversando com essa amiga de infância da minha avó, me desembestei a falar, porque eu sou assim. Quando eu finalmente terminei para só puxar um ar e falar mais, ela interrompeu e falou para minha mãe: ela é muito parecida com a Glauce. E eu fiquei assim. De repente, no meu dia a dia, eu comecei a perceber coisas da dona Glauce que eu nem sabia que eu tinha. E eu construí novas memórias.